Olá, assinante, tudo bem? Hoje a gente tem uma entrevista muito séria para mostrar para você. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio da Jolivie o Dr. Arnoldo de Souza. Ele acaba de assumir como presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia e a gente vai falar um pouco mais para você sobre a ozonioterapia e como você pode procurar e quais os benefícios dessa prática, que ela acaba de ser autorizada como terapia integrativa do SUS, mas que a gente ainda está esbarrando no Conselho Federal de Medicina. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mirela, é um prazer estar aqui com você, com os assinantes, enfim, com essa coletividade interessada na saúde, interessada na qualidade de vida. Doutor, conta um pouco pra gente. O senhor acaba de assumir como presidente, mas a sua história com a ABOS não começou agora, né? Não. O meu contato com o ozônio começa em 2004, em Santo André, onde houve um encontro internacional. De lá eu fui a Cuba fazer um curso, depois fui à Alemanha fazer outros cursos, conhecer melhor essa técnica, que é uma técnica secular, inicialmente utilizada em 1915, na Primeira Guerra, onde diversas pessoas deixaram de ter que amputar a sua perna pelo uso do ozônio, especialmente no fronte alemão. E que ela tem uma série de aplicações, de possibilidades terapêuticas, seja como elemento coadjuvante, seja como protagonista de um tratamento, atuando, portanto, em alguns eixos dos problemas que a maioria das pessoas tem, especialmente ao longo do seu envelhecimento. E ao descobrir essa técnica, a gente fica encantado, porque os resultados são realmente excepcionais. Você tem problemas, por exemplo, de feridas que são curados de uma maneira muito mais tranquila do que algumas intervenções mais drásticas e que podem evitar, como eu disse, uma amputação. A dor lombar, especialmente a dor provocada pela hérnia de disco, ou pela dor lombar crônica, que acomete mais da metade da população em todo o mundo e no Brasil não é diferente, você também tem um processo anti-inflamatório e um processo analgésico quando você utiliza a ozonioterapia. As doenças isquêmicas e vasculares, as doenças provocadas por lesões nas articulações, você tem um campo grande no metabolismo, ajudando a corrigir o diabetes, ajudando a melhorar o metabolismo dos lipídios. Na verdade, o ozônio é quando aplicado numa pessoa, ele vai estimular o sistema antioxidante interno do organismo, promovendo então com isso uma varredura de radicais livres, que normalmente inflamam, degeneram, tornam mais ácidas e envelhecem as pessoas. Além disso, o ozônio tem um aspecto interessantíssimo, que é o aspecto de melhorar reologicamente as condições do organismo. O que é isso? Ele melhora as condições de funcionamento circulatório, melhora o desempenho das células dos glóbulos vermelhos, promove a estimulação de células-tronco, constrói uma ponte entre as dificuldades circulatórias e uma circulação otimizada. Além disso, modula a inflamação, porque ele tem ligações com as interleucinas, estimulando a produção de prostaglandinas. Essas são linhas de atuação, mecanismos de ação já comprovados. Tudo que eu falo aqui, não estou falando da minha ideia e da minha expectativa do ozônio. Já é considerado algo consubstanciado pela literatura científica mundial. E essa é a nossa dificuldade no Brasil, a não aceitação por parte dos órgãos reguladores de que todo esse manancial de informação científica seja aceito para corroborar a implantação e a regulamentação do ozônio em nosso país, uma vez que, quando você tem tudo isso lá de fora, facilita o trabalho. É muito difícil para uma instituição como a nossa, ou para qualquer outra instituição, desenvolver trabalhos, ensaios duplos cegos, placebos controlados, randomizados. Isso só se faz se você tiver muito dinheiro. Isso só dá para fazer pela poderosíssima indústria farmacêutica, que é, a meu ver, aonde nós temos a pedra fundamental do obstáculo para que a ozonioterapia seja regulamentada. Mas nós entendemos que são coisas que não conseguem ser cercadas o tempo todo. A um determinado momento, isso vai acontecer. Começa, por exemplo, com a legalização feita pelo Conselho Federal de Odontologia. Hoje, os odontólogos já podem regulamentadamente especializar-se, habilitar-se na ozonioterapia. E aí você dispensa o uso de antibióticos, você torna o tratamento odontológico de canais e de outras situações nas gengivas, periodontais, de muito mais fácil execução.
execução e nos leva até a dar uma força na busca pela regulamentação junto à medicina, porque a gente argumenta de que a boca não consegue ficar fora do corpo humano, não é mesmo? Quando você aplica ali no canal, você está aplicando também sistemicamente aquele produto. E não estamos incorrendo em nenhum dano aos pacientes, não estamos trazendo nenhum tipo de agressividade, lesividade ou efeitos colaterais. Então essa é a história do ozônio. É uma molécula muito interessante que desenvolveu-se a partir dessa experiência inicial há mais de um século, que já é utilizada em 23 estados da Federação Norte-Americana, portanto até os Estados Unidos, que são a meca do grande capital internacional no que diz respeito à indústria farmacêutica, já em diversos estados que têm independência na sua atuação por ser uma federação verdadeira, eles já utilizam. Então você vai em toda a Europa Central, no leste europeu, na Europa Ocidental, você já tem na China hoje o ozônio é uma grande sensação, porque na China quando você está tratando de milhões de pessoas, quase bilhões de pessoas dentro de um mesmo país. Inclusive agora o Congresso da Federação Mundial de Ozônio será na China. Então hoje você tem tratando os derrames cerebrais, infarto agudo do miocárdio, diversas doenças circulatórias em diversos âmbitos da aplicação prática em mais da metade da população mundial. E nós entendemos que o brasileiro, que somos 200 e alguma coisa de milhões, não deve ficar fora disso. Ele deve participar desse processo que é um avanço, que é uma técnica, como eu disse, desde que bem utilizada, isenta de riscos, isenta de efeitos colaterais e que atua seja como um grande coadjuvante, seja como um protagonista, trazendo bem para as pessoas, produzindo qualidade de vida e fazendo com que haja uma melhor condição na organização dos serviços de saúde. Por isso nós entendemos que também a abertura para o SUS abre uma porta para a gente trazer as universidades, para a gente criar campos experimentais de centros de ozonioterapia, para que a gente possa, então, evitar o que seria um grande risco e que seria muito ruim, que é, pela falta de uma regulamentação, milhares de pessoas passarem a usar a técnica sem uma obediência a uma orientação médica adequada e a uma equipe interdisciplinar que deve estar sempre atuando em sinergismo para que toda ação de tratamento seja bem executada e seja plena de êxito. Doutor, o senhor me contou que está desde 2004 na ABOS, né? Quando o senhor... É desde 2006, quando a ABOS foi fundada, eu sou membro fundador, e na última gestão da doutora Maria Emília como presidente, eu estive como diretor científico. A gente promove cursos anuais que visam transferir para as pessoas conhecimento sobre o ozônio, da sua história, de como ele veio se desenvolver, como são elaborados e construídos os produtos fabricantes de ozônio, os aparelhos que fabricam o ozônio, que o ozônio é feito a partir do ozônio medicinal, a partir do meu oxigênio medicinal. Tem que ter oxigênio medicinal e uma centelha elétrica dentro de um aparelho produz o ozônio. É bem verdade também que apenas cerca de 5% do oxigênio que entra ali se transforma em ozônio. Então, quando você aplica nas pessoas, você está aplicando uma mistura de oxigênio com ozônio, mas é o ozônio que terá essas características todas que eu mencionei. Ele, ao entrar em contato com os fluidos biológicos do organismo, se transforma em peróxido de hidrogênio e se transforma em aldeídos poliinsaturados, que são substâncias que vão atuar no sistema imunológico. Essas são as duas grandes vertentes de ação, na verdade três. Ele é ele é considerado um alto grau, tem um alto grau de germicida, ou seja, ele é bactericida, fungicida e virustático, e ele ao mesmo tempo melhora as condições circulatórias, modula o sistema imunológico, como controle da inflamação e como controle das condições de desequilíbrio do metabolismo. Apesar de estar desde 2006 na ABOS, doutor, eu queria que o senhor me dissesse quanto o Brasil está atrasado. Olha, veja bem, a questão fundamental é de como a gente pode criar o avanço. Eu costumo dizer que a gente não deve ficar olhando muito para trás, não. Mas o avanço é secular. Se você já tem mais de um século de práticas, você está perdendo tempo e está perdendo pessoas e está perdendo condições de tratamento, oportunidades de tratamento. Então, a cada dia que se passa, é mais uma perda. Mas eu prefiro pensar naquilo que vai ser o ganho quando nós conseguirmos convencer as autoridades regulamentadas, convencer as pessoas que precisam nos ajudar a levar essa técnica
para uma população carente, principalmente os mais carentes, os que mais necessitam, que não têm espaço, que não têm possibilidade de ter acesso a essa informação. O Cristiano Ronaldo teve uma lesão no último jogo na Copa da Europa dos países, né? E ele foi tratado com ozônio, mas ele tem espaço, lá em Portugal pode ser feito, ele pode pagar, mas quantos Cristianos Ronaldos ou aspirantes a Cristiano nos campos de várzea estão tendo lesões e não estão podendo receber uma pequena aplicação que facilitaria-lhes a vida e que melhoraria a sua condição e que anteciparia, como antecipou no caso do Cristiano Ronaldo, a sua volta aos campos. Então isso é que nós queremos que essa técnica, que já é consagrada no mundo todo, que pode ser utilizada de maneira fácil, inócua, sem agressividade e com alto grau de resolutividade, seja aprovada. E que a gente está querendo, como as práticas integrativas dizem, é exatamente trabalhar de maneira integrada. Ele não quer ocupar o espaço de ninguém, ele quer ajudar os outros a melhorar a resolutividade dos tratamentos, a melhorar, no fundo, a qualidade de vida das pessoas. E, doutor, considerando a necessidade de regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina e o que o senhor me disse de que seria muito bom se vocês tivessem um investimento da indústria farmacêutica para prática de pesquisas, eu pergunto para o senhor, existe um lobby da indústria farmacêutica, considerando que a gente talvez não precise usar medicamentos, porque estamos sendo tratados com ozonioterapia, para que isso não aconteça, para que isso não caminhe? Olha, veja bem, nós temos inclusive uma demonstração clara do que está acontecendo hoje. Nós tivemos um projeto de lei aprovado no Senado, projeto de lei do senador Waldir Raupp, que regulamenta a ozonioterapia. Esse projeto de lei está na Câmara Setorial, na Comissão de Seguridade e Saúde, e ela vai ser votado lá o relatório e depois vai para a plenária na Câmara dos Deputados. E lá você já tem o lobby claro de algumas pessoas, oficial inclusive, buscando descaracterizar o ozônio, e esse lobby está vinculado, é claro, à própria indústria farmacêutica. A própria Câmara Técnica, que foi desenvolvida há algum tempo atrás no Conselho Federal de Medicina para julgar se aquele procedimento tinha condições de ser regulamentado, tinha na sua composição uma pessoa que se declara com conflito de interesses, porque ele é speaker, ele é, portanto, portador de propaganda de um laboratório de peles artificiais para queimadura, que seria um dos setores onde o ozônio atua. Essa Câmara Técnica, no nosso ponto de vista, é inválida, porque você colocou para julgar ou para opinar sobre o assunto uma pessoa que já é comprometida, porque ele é claramente, nós temos até o slide dele no Congresso de Queimaduras, primeiro slide declarando-se como, digamos assim, patrocinado por aquela empresa. Então, se ele é patrocinado por uma empresa que será prejudicada em tese pela regulamentação da ozonioterapia, nós entendemos que essa composição da Câmara Técnica não foi imparcial. Nós, inclusive, já mandamos diversos ofícios pedindo que seja feito um novo trabalho em uma nova Câmara Técnica e sugerindo que nessa nova Câmara Técnica sejam chamadas pessoas que sejam expertises internacionais de ozônio, pessoas que não têm interesse nenhum do ozônio ser ou não ser liberado no Brasil. Um trabalha na Itália, o outro trabalha na Espanha e estão lá muito bem resolvidos com as suas clínicas, com os seus trabalhos, mas têm interesse em ver a ozonioterapia ampliada no seu cenário mundial. Agora, essa coisa é difícil porque você tem determinadas evidências, mas você não tem provas de que aquilo está acontecendo de uma maneira ostensiva. Nesse caso, é uma evidência um pouco mais cabal, porque ficou demonstrado claramente a existência dessa contradição. Mas na maioria dos casos, você não tem isso, você tem um trabalho surdo, um trabalho de boicote mais, digamos assim, silencioso. E tenta se descaracterizar a qualidade da técnica quando a gente, atacando a multiplicidade de opções que ela dá. Então, ela talvez esteja hoje pagando um preço pela multiplicidade do seu potencial terapêutico. Mas nós também, por outro lado, entendemos que quando uma causa é boa, ela
ganha força de todos os ângulos que podem ajudar. Abrindo esse espaço aqui, de alguma forma, vocês estão fortalecendo esse trabalho. As pessoas que trabalham no dia a dia vão fazendo isso. Hoje, os pais e mães de autistas lutam pelo ozônio porque a maioria teve experiência positiva com o ozônio em crianças que passaram a ter fala, passaram a ter uma melhor condição de relacionamento social. Então, as pessoas que têm uma mãe, um pai, que tem uma criança autista e que resolve fazer esse trabalho e que vê esse resultado, não há proibição que vá conseguir fazê-la impedir de trabalhar em benefício do seu filho. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. O que pode acontecer é pelo fato dela não ser tão bem orientada como seria se nós tivéssemos a regulamentação. Isso pode acontecer de ter um efeito colateral negativo pela má utilização. Mas eu acredito que as pessoas tendo uma boa orientação, essa técnica vai se ampliar e o próprio Conselho um dia vai defendê-la. Aquilo que hoje acontece, no meu modo de entender, vai ser revertido. Eu entendo o seguinte, que, como diria um filósofo italiano, a gente tem que ser otimista na ação e realista na razão. Ou seja, o otimismo ele é uma coisa da consciência, mas existe uma coisa muito mais forte que é o otimismo, que é uma coisa da alma, que é a esperança. E a nossa fé vincula a esperança com a consciência, baseada em um sólido conhecimento científico que dele nós não vamos abrir mão, porque ele vem de muitas pessoas que lutaram pelo ozônio no mundo todo e nós estamos aqui cumprindo também com esse trabalho, também sem querermos sermos heróis de nada, não queremos ser nem achincalhados, nem, como se diz, perseguidos, e queremos apenas ajudar. Esse é o objetivo da ABOS, é conscientizar as pessoas de que existe a ozonioterapia, de que ela é boa para a humanidade e é boa também no campo animal, porque a medicina veterinária também pode beneficiar-se dela, e queremos transferir conhecimento para as pessoas que tenham interesse em adquirir esse conhecimento, uma vez que isso ninguém pode regulamentar, que é o reconhecimento das pessoas às possibilidades de terem um crescimento no conhecimento humano, das técnicas em saúde, das práticas filosóficas, do pensar como forma de questionar e de apontar para o futuro. Nós não queremos a discussão do ontem contra o anteontem e não queremos também a retaliação pessoal. Queremos discutir em níveis de elevação institucional e buscando aquilo que seja o melhor para a população. E nós entendemos que o ozônio é o melhor para a população brasileira hoje, do ponto de vista de ser uma alternativa terapêutica. E doutor, considerando tudo isso que a gente está ouvindo, né, que os nossos leitores estão conhecendo agora, muitos deles, diante dos fatos, o que a gente pode recomendar para os nossos leitores da melhor forma de eles conseguirem o tratamento? Olha, a primeira coisa, sabendo então que ele não é permitido no Brasil. Então você vai buscar conhecimento com pessoas que tenham essa referência. A própria ABOS tem lá uma lista de profissionais que não que fazem ozonoterapia, mas que são conhecedores da técnica, portanto, são pessoas que cursaram os nossos cursos, e aqueles que permitem ser referenciados, nós o fazemos, aqueles que não querem ser referenciados não serão feitos. E é lógico, isso aí vai também daquela coisa que é a rede feita no boca a boca, né? As pessoas vão conversando, uma vai falando para a outra de uma técnica que ele conheceu, de outra técnica que ele descobriu em outro lugar, e aí a gente acaba criando uma rede, e nessa rede todas as pessoas vão ser beneficiadas. O que a gente espera é em breve poder estar falando aqui de outro modo, dando o endereço dos consultórios em que a coisa poderia ser feita, as prefeituras que já estejam elencando esse programa dentro das práticas integrativas. Mas isso ainda não é, até este momento, a realidade explícita. Mas nós estamos trabalhando com a perspectiva de que isso venha acontecer, e eu não tenho dúvida de que isso é que nem enchente, é que nem tsunami. Você não consegue cercar, você não consegue obstruir, porque é uma força muito maior do que as forças de conservação. Ela é uma força da população, ela é uma força das pessoas que estão interessadas em trazer benefícios para a maioria da humanidade. E doutor, o que quem está assistindo a gente pode fazer para contribuir com a ABOS?
Olha, para contribuir com a ABOIS é entrar em contato com a ABOIS, é divulgar os nossos cursos, é entrar em contato nas redes sociais, onde a gente tem os abaixo-assinados que são feitos para tentar sensibilizarmos as autoridades, seja a Anvisa, seja o Ministério da Saúde, seja o Conselho Federal de Medicina, e entrando em contato com nós, conosco, você vai ter a possibilidade de ter informações mais detalhadas sobre como nós podemos estar criando uma grande rede, uma grande corporação, onde a sua intuição, a sua imaginação, o seu desejo e a sua construção interna de possibilidades faça com que cada um de nós coloque um tijolo nessa construção. E o senhor falou que existe uma expectativa, né, de um dia as prefeituras terem centros. Qual é o contato que a ABOIS tem feito com o SUS? Já temos realizados alguns contatos com prefeituras, com prefeitos, com secretários municipais de saúde e temos uma rede de produção de projetos científicos. No Mato Grosso nós já tivemos o desenvolvimento de um programa estadual de ozônio, que dependerá do governador autorizar ou não. Em outras cidades nós estamos fazendo esses contatos. Agora, quem quer pegar a galinha não grita show. Né? Ou seja, se você quer buscar alguma coisa, menos alardeado que ela seja, vai ser melhor para você obter resultados. Então, esses contatos têm sido feitos de uma maneira assim, bastante silenciosa, no sentido de não criar alardes, até para não expor aqueles gestores a uma sanha que os prejudique. A ideia, é claro, é tentar vincular as universidades, porque a universidade é importante como um polo acadêmico, tentar vincular as prefeituras e tentar vincular a ABOIS dentro desses grupos, dentro desses projetos. Como eu disse, em breve eu espero estar voltando aqui e passando a você, Mirela, já uma lista de prefeituras que tenham aderido ao programa das práticas integrativas, que tenham aderido também a essas nossas propostas. A ideia é fazer diversos trabalhos, um sobre feridas, um sobre dor lombar, um sobre isquemias, um sobre inflamações articulares, enfim, uma série de doenças, de patologias, nas quais entendemos o ozônio pode ser um elemento coadjuvante, fazendo com que haja uma rapidez na melhora, um aumento na extensão da melhora e, como eu disse, um patamar diferenciado para melhor da qualidade de vida das pessoas. Eu espero que o senhor volte logo mesmo. Com certeza, será um prazer e eu espero que tudo isso que a gente está dizendo aqui possa ser desdobrado e que eu tenha penetrado o coração de cada um de vocês, no sentido de entenderem que essa técnica ela é importante e ela é de todos nós. Nós temos o direito de nos empoderarmos dela e o dever de fazer com que a população brasileira, como eu disse, principalmente os mais carentes, porque aqueles que já têm mais poder já estão tendo alcance, a toda essa tecnologia, a todo esse conjunto de benfeitorias que essa técnica, a ozonioterapia, pode trazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Doutor, muito obrigada. Queria saber se o senhor tem algum recado para os nossos assinantes? Olha, primeiro agradecer, segundo parabenizar aqueles que estão nos assistindo, porque só a mobilização para buscar alternativas em saúde, diferentes do plano econômico hegemônico, já é um ato de coragem, já é um ato revolucionário. Então todos nós aqui estamos de parabéns por estarmos nos doando a um projeto que não é de cada um de nós, é de todos, e que com certeza será coroado de êxito. Nós não temos dúvida disso e vamos continuar o nosso trabalho. Mais uma vez agradecer a atenção, agradecer a oportunidade que você nos dá, Mirela, através deste canal e dizer que estarei sempre à disposição para trazer outras informações e oportunamente, tendo tido algum grau de avanço, algum patamar diferenciado que seja relevante como informação, nós mesmos entraremos em contato para podermos estar fazendo com você uma nova entrevista. Além disso, em breve nós vamos estar lançando um livro, pretendemos também, para leigos e para profissionais de saúde sobre a ozonioterapia, e todas as possibilidades que existem de divulgar essa técnica serão abraçadas pela ABOIS. Eu acho que isso que é o nosso papel, a nossa missão, o nosso desafio, e nós vamos tentar até a última força que nos reste para conseguir esse objetivo, que esse objetivo seja alcançado. Muito obrigada, doutor. Espero vê-lo em breve. Muito bem, eu que agradeço e desejo a vocês todos muito sucesso no trabalho de vocês e dou mais uma vez parabéns pela iniciativa de trazer para a população técnicas que não têm espaço na grande mídia. Muito obrigada. Até mais, pessoal.